Hoje eu vou te mostrar 3 projetinhos rápidos e fáceis de fazer com sobra de madeira de pallet. Bora ver o que vai rolar. Fala, minha gente, tudo bem? Então, eu tenho sempre um monte de sobra de madeira de pallet aqui. Os projetos maiores consomem uns pedaços maiores da madeira, enquanto sobram esses restos aí, tipo com os toquinhos, as rebarbinhas que fica com prego. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês 3 coisinhas super legais de se fazer com esses restos. Primeiro, eu já pego um pedaço ali, ó, tem um preguinho na ponta, e eu já vou cortar ele e deixar no tamanho que eu quero, tirando essas duas beiradas, e no centro eu vou tirar esse pedacinho. E vai sobrar um pedaço maior, mais largo de 5 centímetros e outro mais fininho. Com aquela ripinha menor, mais fininha, eu cortei 5 pedaços de madeira de 7 centímetros, mais ou menos, e chanfrei a pontinha em 45 graus. Depois de tudo bem cortadinho, a ideia aqui é que você possa reproduzir isso na sua casa com o mínimo de material possível. Então, uma ripinha de madeira, e aí que você corte, então, com um serrote ou uma tico-tico, o que você tiver à sua disposição. E a lixa. A lixa eu utilizei dessa forma para ficar fácil, que dá para você reproduzir também. Eu ponho ela numa base plana e só passo a madeira por cima, deslizando com a mão mesmo. Então, fica fácil de fazer. E aí eu vou fazer isso, então, na base, que vai ser aquela maior de 30 por 5, e naqueles pedacinhos menores que eu cortei de 7 centímetros aproximadamente, com o chanfradinho. Faço isso em todos os lados, até na parte chanfrada também, para tirar qualquer rebarbinha de madeira, e deixo tudo bem lisinho. E a ideia é que depois disso tudo bem lixadinho e lisinho, do jeito que tá aí, ó, eu posicione essas madeirinhas pequenininhas naquela base. E agora eu vou então só demarcar o local do furo para fixação na parede. E agora vamos pintar a base dele de preto, a minha cor predileta. E porque eu quero deixar os detalhezinhos, aquelas madeirinhas menores na cor da madeira, que eu acho que fica muito bonitinho, dá um charminho. E então pintando tudo de preto, e enquanto aquilo tá secando, eu vou passar Stain, que é um protetorzinho só ali nas madeirinhas que vão ficar sobrepostas ali na madeira que tá pintada de preta. E isso tudo secando, né? Vai ficar aí umas horinhas ali secando tudo isso, para então eu poder dar continuidade aí e passar só cola e prendendo as madeirinhas naquela basezinha preta de 5 centímetros. E para tudo secar bem direitinho, eu coloco esses sargentos, pego um paninho úmido, limpo o excesso de cola que saiu ali nas lateraisinhas, e o meu super pendurador de roupas ou bolsa para a entrada da casa ficou pronto. Super rapidinho, fácil e simples de fazer. E a segunda ideia vai ser utilizando uma outra ripinha. Nessa ripinha, que tem aproximadamente 50 centímetros por 5, eu vou então partir ela em 3 pedaços, sendo 2 com 15 centímetros e um com 20. E eu vou sempre utilizar, nesse projeto, cortar com um ângulozinho ali de 45 graus.
Eu utilizo minha serrinha de mão ali, a pequenininha, é facinho de cortar, a ripinha não tá tão grande, né, tão comprida. A espessura das madeiras, geralmente a espessura das madeiras de pallet, das ripas de pallets, elas variam entre 1,5 cm e 2. Então não é tão grossa, fica fácil de você conseguir reproduzir e cortar em casa. E o objetivo de cortar esses 45 graus é que depois eu consiga juntar essas partes formando ângulos de 90 graus. Agora, com as minhas partes posicionadas com aquele ângulo de 90 graus, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, eu vou uni-las usando essa fita crepe azul e cola. Então, eu posiciono a fita na parte de baixo da mesa, coloco as partes ali grudadinha na fita. E depois que eu encaixei tudo certinho, no lugar certo, eu venho, passo a cola naqueles ângulozinhos. Essa cola de madeira é super boa, seca super rápido. E depois eu vou juntando essas partes com a fita e já posiciona de um jeito que fica ali para poder secar naquela posição correta. Depois que eu uni tudo com a fita crepe, a cola, né, do jeito correto, eu venho sempre tirando o excesso de cola, gente. Eu sempre passo um paninho umedecido ali onde tá o excesso de cola. E coloquei esse sargento aí só pra unir um pouquinho mais, mas só a fita já é o suficiente. Depois eu pintei de preto, porque é o meu kitzinho lá que vai ser tudo preto e cor de madeira. E eu também fiz essa madeirinha aí. Eu uni também 2 madeirinhas de pallet, depois cortei com esse tamanho que é 15 por 10. É aquele tamanho mais tradicional de fotografia. E eu vou colocar esses 2 ganchinhos, tanto nessa madeirinha, quanto no suporte ali preto, para pendurar aquela madeirinha ali. Enquanto eu vou colocando aí as argolinhas nessa basezinha de madeirinha de pallet que eu fiz e fazendo todos os pré-furos e as preparações para colocar os ganchinhos ali no suporte, vocês podiam aproveitar esse tempinho, se inscrever aqui no canal, deixar aquele like para me dar uma ajuda e deixar um comentário aqui embaixo para mim. O que vocês estão achando? Gostaram dessas ideias? Assiste o vídeo até o final para ver a última ideia e depois comentem, gente, por favor. E aí, finalizando, colocando o ganchinho ali no suporte, né? Naquela basezinha preta. Ficou dessa forma. É um ganchinho que vai servir, o objetivo dele é de encaixar aquela madeirinha com aquelas medidinhas de 15 por 10. E a ideia é que isso vire um super porta-retrato, muito bonitinho e simpático. E ficou assim, gente. Essa é a segunda ideia. Então, um porta-retrato super baratinho de fazer, simples e bonito. O que vocês acharam?
E a terceira e última ideia, eu também vou utilizar uma ripinha. Essa ripa tem aproximadamente 40 centímetros por 7. E eu vou pegar e pôr ela ali na minha bancada, prender e posicionar minha tico-tico num ângulo de 15 graus. Para poder fazer um corte ali que dá uma inclinação de 15 graus, tá? Eu utilizo essa régua aí e prenso ali com os sargentos para poder usar como uma base ali para minha tico-tico, para o corte sair bem retinho. E depois o ângulo fica esse. Eu vou cortar essa madeira em 3 partes. Uma que vai ser maior, de mais ou menos 19 centímetros. Essa que eu tô cortando agora, que vai ter mais ou menos 5 centímetros. E ela também vai ficar cortadinha em ângulo dos 2 lados. Porque o objetivo é que ela seja um calço, um apoiozinho ali para a basezinha maior, que vai ter 19 centímetros. Que é a que eu vou cortar agora, de 19 centímetros. E depois, o último pedacinho, eu vou cortar num pedacinho menor, de mais ou menos 2 centímetros, 1,5 centímetros, que ele vai ser só um suporte. E, opa, peraí que deu ruim na minha tico-tico, soltou uma pecinha, eu tive que fazer uma parada técnica, mas eu consegui arrumar e voltar a trabalhar. Então, ó, já cortei aí a parte maior, agora eu vou mudar a angulação ali, porque nesse pedacinho pequenininho, que é o menorzinho que eu vou cortar, ele vai ser reto, não precisa ser em ângulo. Antes de eu cortar a parte retinha ali de mais ou menos 2 centímetros, eu pego bem o centro, mais ou menos ali com 3,5, e faço um furo redondo mesmo com a broca, de mais ou menos 1 centímetro. Que depois que eu cortar o reto, eu venho com a serrinha de mão e tiro só aquela parte que ficou entre o furo e o fim da madeira. Porque eu vou querer, bem no centro disso aí, um vãozinho livre, tá? Logo mais vocês vão entender para quê, então acompanha aí para poder entender direitinho o que vai ser esse daí. Aí, depois que eu consigo tirar aquele filetinho de madeira que ficou entre o furo, eu venho com o que eu fiz aí? Eu improvisei um lápis, enrolei a lixa para poder lixar ali no centro e deixar bem lisinho e tirar as farpinhas que sobraram do furo. Agora, vamos pintar de preto. Então, eu pego só a parte maior ali da minha ripa de madeira que eu cortei chanfradinho e pinto ela toda de preto. Enquanto ela vai secando ali, né, a parte que eu pintei de preto, eu venho com aquele stem protetor e passo nas partes que vão ficar na cor da madeira mesmo. Então, passo no toquinho menor e naquele outro chanfradinho que vai ser um suporte para ficar em pé. E agora, partiu montar tudo. E como ficou depois de pintado e tudo sequinho, eu vou só encaixar as peças no lugar e colar com cola. E eu também vou, para isso, utilizar cola de madeira e fita adesiva apenas. Então, eu vejo a medidinha ali onde eu quero que eu encaixe aquela parte retinha, passo cola e fixo ali no local que eu já fiz uma marca, mais ou menos, com uma altura ali de uns 4 centímetros, 5 no máximo. E eu coloco aquela parte
grudo. Como eu tenho sargentos aqui nessa parte, eu usei os sargentos para poder deixar ali a cola secando bem. Eu também vou pegar aquele paninho umedecido e limpar antes de tudo. Depois que já secou, eu tiro para eu poder fazer a parte de trás agora. Para fazer a parte de trás, eu vou só também posicionar, achar o local certinho ali do meu suporte, fazer uma marquinha, usar a fita adesiva ali, ó, passar a cola e prender com a fita adesiva. Deixar secar. Para então eu ter o meu suporte para celular, que eu posso usar no meu escritório, para assistir alguma coisa. No meu caso aqui eu uso muito com os meus filhos, e aquele vãozinho no centro para passar o fio do carregador. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O meu nome é Fernanda, esse é o canal Feito by Me. E não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Obrigada!